8. O campo de Austermere voou pela janela da carruagem. Eles passaram por fazendas, prados floridos e colinas verdejantes pintadas de dourado pelo outono. Bruma preenchia os vãos entre vales e às vezes se esticava na estrada. Quando as sombras da tarde se aprofundaram, a carruagem entrou aos solavancos em Blackwall, a enorme floresta que cortava o reino como um talho de faca. Tudo se tornou úmido e escuro. Aqui e ali, entre o matagal, erguiam-se bétulas compridas e inteiramente brancas, como fantasmas flutuando entre as vestes pretas de um velório. Olhando para as folhas que caíam devagar, os tapetes espessos de samambaia e um ou outro veado correndo pelos campos ermos, Elizabeth foi coberta por uma cortina de pavor, como se a bruma tivesse se infiltrado na carruagem até envolvê-la. A tentativa de Nathaniel seria ali, ela tinha certeza. Quando chegasse à cidade sem ela, poderia argumentar que ela tinha fugido e sumido entre as árvores. No lugar desses, nunca encontrariam o corpo de uma menina. Nunca nem tentariam procurar. Fugir parecia cada vez mais impossível. Ela tentara de novo na noite anterior, mas depois de quebrar a janela do quarto e descer pelo telhado, Silas estava esperando por ela no jardim da pousada. Estranhamente, ela não se lembra do resto. Deve ter sido tomada por exaustão. Depois, teve um sonho incômodo em que estava de volta ao pomar de Summershall, escavando a lata de sal emergencial debaixo da estátua de anjo. Desta vez, a estátua tomara vida e a encarara com olhos de um amarelo vivo. Um cutucão na mão interrompeu seus pensamentos. Franzindo a testa, ela desviou o olhar da floresta para o grimório no colo. Era a terceira vez que batia nela com a capa, como um cachorro implorando por atenção. O que foi? Perguntou. O léxico a cutucou de novo, mais insistente, até ela o soltar e deixá-lo se abrir sozinho, folheando as páginas com ansiedade. Ele se abriu na mesma sessão da noite anterior, a invocação de criados demoníacos. Elizabeth sentiu um calafrio. Ilustrações de livros lhe vieram à mente, desenhos de pentagramas e moças sangrando, demônios com chifres, focinhos e rabos devorando entranhas como se fossem linguiça. No entanto, o léxico queria que ela lesse isso, por algum motivo. Ela se preparou e se concentrou nas páginas. Abaixo do subtítulo vinha o seguinte texto: Sabe-se relativamente pouco sobre demônios, mesmo na comunidade de feiticeiros, em parte devido ao perigo de se relacionar com demônios que são golpistas notórios e aproveitarão qualquer chance de trair seus mestres, pois quando um acordo é feito com um demônio, o demônio tem interesse em que o mestre morra. Desta forma, pode fazer um acordo com outro mestre, maximizando a quantidade de vida humana que recebe como pagamento. Demônios povoam o domínio, conhecido como Outro Mundo, um plano adjacente ao nosso que é a fonte de toda energia mágica. Sem a conexão estabelecida por um acordo demoníaco, humanos não podem usar a energia do Outro Mundo. Portanto, a própria existência da feitiçaria depende da invocação e do serviço de demônios, um mal infeliz, mas necessário. É ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição que demônios desejem acima de tudo vida humana, o que os torna dispostos a negociar com humanos. Seria essa a fraqueza de Nathaniel? Ela investigou o pensamento em vão. Sentia-se tonta, como se tivesse passado horas lendo em vez de meros segundos. O Grimório a cutucou de novo e ela notou que estava distraída. Determinada, esfregou os olhos e continuou a leitura. O outro mundo está repleto de hordas de demônios menores, diabretes, capetas, duendes e afins, que não são difíceis de invocar, mas eles não são criados confiáveis, pois são pouco mais inteligentes do que bestas comuns, visto que se encontram ao alcance de criminosos e amadores inexperientes. É ilegal invocar demônios menores desde a Reforma.
Verdadeiros feiticeiros só buscam o serviço de demônios nobres que, por mais perigosos que sejam, podem ser presos às condições da invocação e, portanto, obrigados a obedecer às ordens dadas pelos mestres. Onde poderia estar o demônio de Nathaniel? Murmurou Elizabeth. Era estranho que viajasse sem ele. Ela teve a sensação breve de estar à beira de uma revelação, mas a epifania ocorreu de sua mente como areia, deixando só um leve zumbido no ouvido. O léxico continuava na página seguinte. Há mais especulações sobre a natureza de demônios e do outro mundo, mas, no geral, as fontes são muito inconsistentes, se não inteiramente inventadas, e seu valor é desconsiderado pelas pesquisas atuais. O exemplo mais notório deste caso é o Codex Demonicus. O exemplo mais notório deste caso é o Codex Daemonicus, escrito por Aldous Prendergast em 1513, antigamente considerado de enorme importância, mas que hoje se acredita ser simplesmente o delírio de um louco. A insanidade de Prendergast foi declarada por seu próprio amigo Cornelius o Sábio depois que ele alegou ter encontrado no outro mundo e descoberto um segredo horrível que escondeu no manuscrito de forma criptografada. Senhorita Scrivener? Elizabeth estremeceu e fechou o grimório. Estava tão concentrada na leitura que nem notara a carruagem estacionando. Chegamos à parada desta noite, continuou Nathaniel, abrindo mais a porta. É melhor não viajar por esta floresta durante a noite. O olhar acompanhou enquanto ela guardava o léxico, mas ele não comentou nada a respeito. Quando Silas a ajudou a descer da carruagem, ela ficou tensa. Estavam parados longe da estrada, em uma clareira da floresta. Estrelas brilhavam acima e árvores se agrupavam ao redor, escuras e atentas, respirando bruma. Estavam distantes de qualquer indício de civilização, até uma pousada. Era este o lugar, sem dúvida. Ela fechou os punhos quando Nathaniel avançou no prado, olhando pelo chão como se buscasse alguma coisa. Um bom lugar para enterrá-la? Ela olhou de relance por sobre o ombro, mas encontrou Silas bem atrás. Por mais que ele mantivesse o olhar educadamente abaixado, ela sentiu o peso da atenção. Não há construções em Blackwall, disse Silas, como se lesse sua mente. O povo do musgo não gosta muito que seu território seja invadido, apesar de só restarem poucos deles. Ainda sabem ser perigosos se lhes der na telha. Elizabeth ofegou. Ela tinha lido histórias sobre o povo do musgo e sempre esperara encontrar algum, mas Mestre Hargrove garantira que os espíritos da floresta estavam todos mortos, isto é, se já tivessem existido. Não se deixe assustar por Silas, interveio Nathaniel. Se cuidarmos para não perturbar a terra ao acampar e ficarmos longe das árvores, não seremos incomodados. Ele parou, olhando para baixo. Finalmente se ajoelhou e tocou o chão. Ela viu os lábios se movendo no escuro e sentiu o estalido da magia no ar. O feitiço que se seguiu não era de forma alguma o que ela esperara. Luz esmeralda se desdobrou ao redor dele na forma de duas barracas preenchidas por colchas, desenrolando uma boa seda verde como coberta. Nathaniel se levantou para examinar o trabalho. Em seguida apontou para a barraca mais distante. Aquela é sua. Ela ficou tensa de surpresa. Você vai me dar minha própria barraca? Ele olhou ao redor, erguendo as sobrancelhas. Uma mecha de cabelo prateado tinha caído na testa. Por quê? Prefere dividir? Não esperava isso de você, Scrivener, mas suponho que de fato algumas espécies se mordam como prelúdio à corte. Calor subiu a seu rosto. Não foi isso que eu quis dizer? Depois de examiná-la por um momento, ele parou de sorrir. Sim, estou te dando sua própria barraca. Só lembre-se do que falei a respeito de fugir. Silas ficará de vigia hoje à noite e posso garantir que ele é muito mais firme do que uma porta trancada. Por que lhe dar uma barraca se planejava matá-la? Devia ser um truque. Ela ficou acordada muito depois de entrar. Alerta, na escuta. Não tirou as botas.
Horas se passaram, mas a fogueira continuou a crepitar e os murmúrios da conversa de Nathaniel e Silas atravessaram as paredes de Luana. Apesar de não conseguir decifrar as palavras, o fluxo da conversa lembrava mais velhos amigos do que um senhor e seu criado. Às vezes Nathaniel falava e Silas ria bem baixinho. Finalmente a conversa parou. Ela esperou por mais 1 hora, o suficiente para que as brasas da fogueira abaixassem, se tornando um brilho vermelho abafado além da lona. Finalmente, incapaz de aguentar a tensão, ela engatinhou para fora do saco de dormir e passou a cabeça pela abertura da barraca. O ar cheirava a pinheiro e fumaça. Grilos cantavam em um coro harmônico. Silas não estava à vista. Curvada para a frente, ela deu um passo para fora. Parou. Saiu para dar uma volta, Scrivener? Nathaniel ainda estava acordado, sentado em um trono caído. Nathaniel ainda estava acordado, sentado em um tronco caído perto da beira da floresta, apoiando o queixo nas mãos, olhando para as árvores. As brasas queimando atrás dele jogavam sombra em seu rosto. Ele não se virou, mas ela sabia que ele jogaria um feitiço no instante que tentasse fugir. Ela podia escolher, fugir do destino ou encará-lo de frente. Depois de um momento parada, caminhou pelas flores, se sentindo estranhamente presa em um sonho. Você não dorme? Perguntou, ao se aproximar. Pouco, respondeu ele. Mas é pessoal, não é uma característica geral de feiticeiros. Ao falar, ele não desviou o olhar das árvores. Ela seguiu sua atenção e congelou. Uma forma se moveu entre as samambaias e bétulas compridas e pálidas, destacada pelo luar. Era um espírito da floresta. Estava abaixado, catando coisas do chão. Uma cortina de cabelo musgoso pendia da cabeça e galhadas coroavam a testa. A pele era branca como giz e coberta de rachaduras como a casca da bétula. E os braços longos e retorcidos desciam até os joelhos, acabando em garras nodosas que lembravam galhos. Os braços de Elizabeth foram tomados por calafrios. Lentamente ela deu um passo à frente e se sentou na ponta oposta do tronco. Nathaniel a olhou de relance. Você não está com medo? Observou. Quase uma pergunta. Ela sacudiu a cabeça, incapaz de desviar o olhar da floresta. Sempre quis ver o povo do musgo. Sabia que era verdade, mesmo que todos me dissessem que não. O fogo às costas de Nathaniel destacou os traços de seu maxilar e das maçãs do rosto, mas não chegou ao fundo dos olhos. A maioria das pessoas se afasta de contos de fada ao crescer, falou. Por que você continuou a acreditar se o resto do mundo parou? Ela não sabia exatamente como responder. Para ela, a pergunta não fazia muito sentido, ou, se fizesse, não era o tipo de sentido que ela queria entender. Do que adianta a vida sem acreditar em nada? Perguntou ela, por fim. Ele a olhou longamente, a expressão meio escondida e indecifrável. Ela se perguntou por que ele estava ali sozinho, esse tempo todo observando o espírito do musgo. Um movimento chamou sua atenção. Enquanto eles falavam, o espírito ergueu um objeto pequeno, uma bolota, para observar a luz da lua. Era isso que estava catando e visivelmente encontrara muitas, mas parecia haver algo de especial naquela bolota específica. Usando as garras retorcidas, afastou a cobertura de folhas no chão e cravou um buraco no barro. Enterrou a bolota e amontoou as folhas de volta. Um suspiro percorreu a floresta naquele preciso instante. Uma brisa que nasceu no coração do bosque atingiu Elizabeth, fazendo seu cabelo esvoaçar. As histórias diziam que o povo do musgo era encarregado da floresta. Eles cuidavam das árvores e criaturas, as vigiavam do nascimento à morte. Tinham magia própria. Por que restam tão poucos? Perguntou ela, tomada por uma tristeza que não soube explicar. Por um momento achou que ele não a responderia. Finalmente, ele disse. Já ouviu falar de meu ancestral, Baltazar Thorne? Ela assentiu, esperando que o calafrio não fosse visível naquela luz. As brasas crepitaram e estalaram. No começo do século
XVI, a Blackwald cobria metade de Austermere. Era um país selvagem, dominado tanto pela floresta quanto pelo homem. Hoje não é mais assim, completou ela, em pensamento. O que ele fez? Foi o ritual necromante que ele conduziu durante a Guerra dos Ossos, para conceder vida, ou até um simulacro. É preciso tomar vida, trocar como moeda. Óbvio que erguer milhares de soldados do túmulo custou muito caro. A vida veio da própria terra. A magia dele matou 2/3 da Blackwald em uma única noite. O povo do musgo é conectado à terra. Aqueles que sobreviveram foram derrubados como árvores fracas. Nathaniel pausou antes de acrescentar, seco. Baltazar, é claro, recebeu um título. Elizabeth enfiou as unhas na madeira do tronco sob ela, podre, macio e esponjoso. Observando o espírito do musgo com mais atenção, notou que um dos joelhos estava inchado e desfigurado, como uma ferida no tronco de carvalho. Imagino que você esteja orgulhoso, disse ela. É por isso que é catedrático. É isso que acha que eu esteja fazendo? Perguntou ele, parecendo se divertir. Meditando com carinho sobre os feitos de meu ancestral? Não sei. Espero que não. Ninguém deveria tirar prazer de uma coisa dessas. Nem mesmo alguém como você. Talvez ele não tivesse um reservatório de implicância infinito, como ela supunha. Ele só olhou para a floresta por mais um instante e se levantou. Resta tarde, declarou, apontando para o espírito com um gesto de cabeça. Deu sorte de conseguir ver um deles. Daqui a 100 anos vão ter ido todos embora. Ele levou os dedos à boca. Antes que ela pudesse impedir um assobio rompeu a calmaria. O espírito se virou para a origem do som como um veado assustado. Nas trevas viu 2 olhos azuis esverdeados incandescentes com madeira bioluminescente. Lábios murchos se arregalaram ao redor de dentes pontudos, tortos e marrons, e logo o espírito sumiu, deixando só uma área de samambaias agitadas onde estivera. Você não tem como saber, disse Elizabeth. A voz soou hesitante no escuro, olhando para a colina vazia onde um dia a magia andara e agora se fora. Ela quase conseguiu imaginar que ele estava certo. Acabei não respondendo a sua pergunta, disse ele por cima do ombro, andando na direção da barraca. Sem acreditar em nada, se tem muito menos a perder. Quando chegaram a Brass Bridge na noite seguinte, Elizabeth ainda estava viva, se deparando com a possibilidade perturbadora de estar errada a respeito de Nathaniel Thorne. Sozinha, com suas dúvidas, olhou pela janela para a luz do sol poente se derramando sobre a cidade, transformando o rio em uma fita de ouro derretido. Mesmo de longe, o primeiro vislumbre da capital a tinha deixado sem ar. Brassbridge se estendia por uma escala inimaginável ao longo da margem sinuosa do rio. Os telhados de ardósia, pontudos da cidade, formavam um labirinto sem fim, chaminés soltando fiapos de fumaça pelo céu avermelhado. Acima deles erguiam-se as construções sombrias de catedrais e academias, torres encimadas por figuras de bronze ardendo como tochas contra os telhados escuros, cada vez mais brilhantes quando caía a sombra. Ela procurou o colégio e a biblioteca real entre a miríade de torres, mas não conseguiu diferenciar os prédios grandiosos. Logo, os cascos dos cavalos bateram nos paralelepípedos de uma ponte e o rio escorreu por baixo deles, emanando fedor de peixe e água. Emanando fedor de peixe e alga. Estátuas voavam pelas janelas, silhuetas encapuzadas e agourentas no fundo de nuvens flamejantes. Incerteza corroía os pensamentos de Elizabeth, se intensificando conforme o sol afundava atrás das cabeças curvadas das estátuas. Nathaniel não tentara matá-la na noite anterior, em Blackwald, nem tentara tocá-la, se planejasse feri-la, quase certamente já o teria feito. No entanto, se não fosse ele o feiticeiro a sabotar a biblioteca, isso significaria que a algazarra do trânsito se tornou mais intensa quando a porta da carruagem se escancarou. Nathaniel entrou em um turbilhão de seda esmeralda. Ele sorriu para Elizabeth e fechou a porta, se sentando no canto oposto.
É melhor eu não me mostrar, explicou. Não quero recitar demais o público. Eles enlouquecem completamente se veem uma celebridade. Entende, mas prefiro que não invadam a carruagem. Já atingi meu limite de pedidos de casamento. Elizabeth o encarou confusa. Eles não têm medo de você? Nathaniel se aproximou da janela, usando o reflexo para ajeitar o cabelo. Talvez isso te choque, mas a maioria das pessoas não acha que feiticeiros são do mal. Com um gesto, apontou para a cidade. Bem-vindo ao mundo moderno, Scrivener. Elizabeth olhou para fora. Luminárias de ferro forjado banhavam a calçada da ponte na luz alaranjada. Um grupo de crianças sujas de fuligem correu em paralelo à carruagem de Nathaniel, gritando e apontando. Uma vendedora de doces tentou chamá-los e quase derrubou a bandeja de tanta emoção. Visivelmente reconheciam a carruagem devido aos espinhos e às cortinas cor de esmeralda. Reconheciam e não a temiam. A verdade, ainda que impressionante, começou a se encaixar. Aquilo tudo que você falou sobre beber sangue e transformar gente em salamandra? Nathaniel apoiou o cotovelo na porta e cobriu a boca com a mão. Os olhos dele brilhavam divertidos. Ela foi atingida pelo choque. Você estava implicando comigo? Em minha defesa, não achei que você fosse acreditar mesmo que eu bebo sangue de órfão. Todos os bibliotecários são que nem você? Ou só as selvagens que foram criadas por traças? Elizabeth quis se defender, mas suspeitou que ele estivesse certo. Quase tudo o que ela sabia tinha sido ensinado por Mestre Hargrove, que há 50 anos não andava para além da latrina ou por livros, muitos dos quais estavam desatualizados há muitos séculos. O resto, histórias contadas pelos bibliotecários mais velhos, detalhes tão aterrorizantes que ela se comportara como uma boa aprendiz e parara de perguntar sobre os feiticeiros. Agora se perguntava quantas das histórias eram mentiras. Rangeu os dentes, furiosa pela traição. Por que você foi me buscar em Summersall? Perguntou, se voltando de repente contra Nathaniel. Por que você e não outra pessoa? A ferocidade na voz dela o assustou. Ele parou de sorrir e seus olhos perderam o brilho, se tornando frios e cinzentos como brasas apagadas. Quando o relatório chegou à cátedra, reconheci seu nome. Como assim? Nunca te disse meu nome. A diretora disse. Vendo a expressão dela, ele explicou. Perguntei o nome da menina que quase me assassinou com uma estante. Pareceu sábio, para o caso de nos cruzarmos de novo. A diretora falou mais alguma coisa a meu respeito? Não. Respondeu, fazendo uma pausa. Meus pêsames. Um nó se formou na garganta de Elizabeth. Ela se voltou para a vista, vendo o azul do céu se aprofundar. Um desespero doentio revirou seu estômago. Logo a viagem chegaria ao fim e ela não sabia o que ou quem a esperava. Não sabia mais reconhecer o assassino da diretora. No escuro, sua primeira impressão das ruas da cidade foi imponente. Construções quase tão altas quanto sua grande biblioteca se erguiam em meio à bruma. A luz das velas bruxuleando através das janelas. Ela nunca vira tantas estruturas no mesmo lugar, nem mesmo uma fração da população. Conforme a carruagem costurava o caminho, pedestres passavam, homens de bengala e cartola, mulheres de vestidos de gola alta e bainha de renda. Carregavam pacotes, correndo para atravessar a rua e entrando e saindo de carruagens com uma urgência desconhecida por Elizabeth. Acostumada ao ritmo sonolento da vida do interior, tudo era pintado pelo fulgor nebuloso das luminárias que Nathaniel explicou que não funcionavam à base de magia, como ela supunha, mas sim de uma invenção conhecida como iluminação a gás. A carruagem finalmente estacionou em uma ruazinha perpendicular, estreita e lúgubre. Atordoada, ela saiu atrás de Nathaniel. A bruma envolveu suas botas e dançou ao redor da barra do vestido. A luminária mais próxima estava apagada, os afundando em sombra. Não havia mais ninguém à vista. Este é o alojamento que a cátedra arranjou para sua estadia, disse Nathaniel. Talvez eu te veja rapidamente na sua audiência amanhã, mas de resto está livre de mim daqui para frente. Elizabeth encarou o alojamento em silêncio. Um dia já fora um prédio de tijolos elegante. Agora as paredes altas estavam imundas de fuligem e grades de metal protegiam as janelas, deixando manchas de ferrugem no tijolo.
Ela cruzou os braços na barriga para conter um tremor. Que estranho, continuou ele, falando sozinho. Devia ter alguém aqui para nos receber. Mas tudo bem, posso levá-la até a porta. Sem olhar, ele ofereceu o braço. Elizabeth mal viu o gesto. Ainda estava encarando o prédio. Lembrava-a do orfanato que imaginara quando criança. O lugar austero onde seria largada, esquecida e indesejada. Você vai me deixar aqui? As palavras saíram forçadas, soando frágeis. Nathaniel hesitou com uma expressão perdida. Pa- Passou-se um segundo. Ele parecia jovem e muito pálido naquelas trevas. Finalmente deu um passo à frente, fazendo sinal para Elizabeth segui-lo. Não me diga que sucumbiu ao meu charme, disse, por cima do ombro. Posso garantir que nada de bom sairá de um caso tórrido entre nós dois. Você, uma bibliotecária do interior, eu, o solteiro mais desejado do reino. Não precisa rir, Scrivener. É verdade. Pode perguntar para qualquer um na rua. Sou muito famoso. Elizabeth não tinha rido. O som que escapou dela era um grito abafado de alerta. Em um beco próximo atrás da luminária apagada, um grupo de silhuetas os observava, enormes como olhos, com olhos brilhantes, o bafo embaçando a noite. Ela piscou, e eles sumiram, mas tinha certeza de que não os imaginara. Ela abriu a boca para alertar Nathaniel, que já estava muitos passos à frente. Antes que pudesse soltar mais um som, uma mão firme a agarrou pela cintura e a puxou para o beco. Outra mão cobriu sua boca e a ponta gelada de uma faca pressionou seu pescoço. 9. A mão pressionada contra a boca de Elizabeth fedia a suor. Quando ela tentou mordê-la, os dentes não se fincaram contra a palma do homem. O gosto da pele encheu sua boca, amargo e metálico, como de uma moeda suja. Ela se debateu em pânico, mas a faca apertou com mais força a garganta. Desesperada pela própria impotência, ela parou. Ele a arrastou para trás com um passo, depois outro. Ela não sabia o que a esperava no beco, mas suspeitava que fosse muito pior do que o homem e a faca. Nathaniel parou, pisando no primeiro degrau do prédio. Scriff começou e se virou, ficando em silêncio a observar a cena, calmo. Pelo amor dos céus, o que aconteceu? O sequestrador deve ter sorrido, porque ela sentiu o bafo nojento do rosto. O que você quer? Insistiu Nathaniel. Dinheiro? Ela olhou da faca para Elizabeth e para o homem que a segurava antes de fazer uma careta. Não, vou adivinhar, prosseguiu. Uma cura para a verruga? Se eu fosse você, provavelmente estaria igualmente desesperado. Ele não parecia movido por nenhuma urgência, no entanto, enquanto falava, discretamente juntou o polegar e o dedo no meio do meio em um gesto, quase escondido pelas dobras do manto. Uma faísca verde voou de sua mão. Nada mais aconteceu. Não dá para enfeitiçar uma faca. Vibrou a voz rouca do homem contra as costas de Elizabeth, parecendo satisfeito. É ferro puro. Nem adianta tentar. Bom, não pode me culpar pela tentativa. Nathaniel olhou de relance para o beco, tranquilamente, e de volta para eles. A outra opção causa tanta sujeira, continuou. É impossível tirar sangue de seda e nem sei te dizer quantas vezes meu criado precisou limpar manchas questionáveis desta capa. Um suspiro leve e resignado veio dali perto. O sequestrador estremeceu e a puxou na direção do som, mas não havia ninguém ali, só uma vastidão sombria de rua vazia, imunda de jornais abandonados. Temo ter perdido a conta, disse a voz sussurrante de Silas, diretamente atrás deles. Um leve suspiro fez o cabelo de Elizabeth esvoaçar. O sequestrador girou de novo, mas também não encontrou nada. Elizabeth sentiu o coração dele bater. A faca tremia na mão escorregadia. Uma imagem flutuou à superfície da mente, como uma flor afogada e fantasmagórica se erguendo de uma piscina profunda. Silas em uma floresta escura, mãos cruzadas atrás das costas. Isso não tinha acontecido, né? Era um sonho. Para trás! Avisou o homem. No primeiro movimento vou cortá-la. Não me importa se ela morrer. Também não estou sozinho.
Você nunca me explicou algumas daquelas manchas, senhor, disse Silas. Melhor deixar o mistério, respondeu Nathaniel. Onde raios você está? Rugiu o sequestrador, mas o rugido logo se transformou em berro. A faca e a mão caíram de uma vez, e Elizabeth foi jogada para a frente. Mas Nathaniel estava lá e a segurou antes que caísse. Ela engasgou e cuspiu no chão, louca para livrar a boca do gosto do homem. Tem mais, ofegou. Tem mais, ofegou. Mais homens, ali no beco. Sinto muitíssimo por precisar dizer isso por nós dois, disse Nathaniel, mas não são homens. Como se concordasse, um rosnado percorreu a escuridão. Uma sombra se destacou da boca do beco e se arrastou na luz dos postes distantes. O contraste delineou um focinho comprido com dentes arreganhados, grandes demais para um cachorro. Narinas rasgadas se abriam ao farejar. Fumaça saía delas no exalar. Um par de chifres emergiu em seguida, curvado para a frente. Névoa escorria pelas escamas pretas, se movendo com os músculos fortes por baixo. Não era um homem, nem um animal. São demônios, sussurrou ela. Demônios menores, capetas, explicou Nathaniel, olhando para trás. Invocá-los é extremamente ilegal. Em parte porque eles fariam qualquer coisa em troca de... Ah, deixa para lá. Em troca de quê? Nathaniel fez uma careta, de uma refeição. O moço charmoso da faca provavelmente prometeu que eles poderiam comê-la. Dado o que ela sabia sobre demônios, Elizabeth não se surpreendeu. Quando o capeta apareceu por inteiro, as costelas se sobressaíam, parecendo faminto. Vértebras marcavam a coluna como nós. Parecia um cão gigantesco e esquelético que tinha sido esfolado e recoberto de escamas. Antes de poder responder, duas outras criaturas apareceram, interrompendo a rota dela e de Nathaniel para além do alojamento. O bafo dos capetas soltava névoa pelo ar e os olhos estreitos brilhavam, vermelhos. Os cavalos assustados relinchavam, mas a atenção dos capetas nem hesitou, concentrada, esfomeada em Elizabeth. Silenciosamente, Nathaniel apontou para o prédio com a cabeça. Ela encontrou seu olhar para indicar que entendia. Juntos, andariam para trás, na direção dos degraus, em passos lentos e cuidadosos, combinados. No caminho, Nathaniel murmurou o encantamento. Luz esmeralda saiu de suas mãos em concha, se retorcendo como corda. Ela é fibrosa, insistiu ele, conforme os capetas avançavam em tom de conversa. Meio borrachuda. Está vendo esse cabelão todo? Não tem quase nada por baixo. Um rosnado soou atrás deles, reverberando pelos ossos de Elizabeth. Um bafo quente e fétido atingiu sua nuca. Eles se viraram simultaneamente, encontrando um quarto capeta agachado nos degraus, bloqueando a porta. Baba escorria de sua boca em fiapos trêmulos. Valeu tentar, disse Nathaniel, puxando Elizabeth em um braço apertado. O mundo explodiu ao redor deles. Uma erupção de tijolo, madeira e metal se ergueu e caiu em meio a uma nuvem de poeira. Ela estava atenta ao coração de Nathaniel, batendo contra o dela, aos músculos dos ombros, tensos ao puxar algo de volta. Uma corda de fogo esmeralda, um chicote. Ele açoitou de novo e desta vez ela viu o chicote atingir a lateral do prédio, desmoronando tão rápida que pareceu se liquefazer, cascateando numa cachoeira de pedra. Um ganido agudo soou ali embaixo. Ele soltou o corpo dela, mas continuou a segurar seu punho, ragueando em meio aos destroços. Ela não conseguia ver onde estavam enterrados os capetas. O silêncio era tão espesso e seco quanto a poeira enchendo o ar, pontuado pelos tijolos rolando ao chão. Preciso que entre na carruagem, explicou Nathaniel, urgência finalmente rompendo sua compostura. Eles não vão ficar quietos por muito tempo. O que você está fazendo? Elizabeth tinha puxado seu braço até Nathaniel soltá-lo. Ela chutou um tijolo e agarrou uma barra de metal que se soltara dos destroços. Segurando-a, olhou feio para ele, que a analisou, o rosto dele mudo de leve, recalculando. Tudo bem. Seu perigo é indescritível, disse ele. Me ajude a afastá-los. Ele apontou para o assento do cocheiro. Ela subiu primeiro.
Não encontrou Silas em lugar nenhum. Segurou a grade para se equilibrar e a carruagem tremeu, rolando uns centímetros precários para a frente. As rodas rangeram contra os freios em ameaça. A qualquer momento os cavalos sairiam correndo, quer a carruagem fosse junto, quer não. Considerando o suor encharcando os pelos seria logo, ela analisou o emaranhado incompreensível de rédeas, em vez de pular ao lado, em vez de pular, em vez de pular ao lado dela. Nathaniel hesitou. Ele olhou por cima do ombro. Poeira escondia a rua atrás deles, mas um turbilhão perturbou a nuvem. No segundo em que ela o viu, um capeta pulou com um rosnado ecoante. O chicote de Nathaniel o açoitou, acertando o capeta no meio do ar. Fogo verde se enroscou no pescoço do demônio e, com um gesto simples de pulso, Nathaniel o arremessou de volta aos destroços. Os cavalos gritaram, forçando os arreios. Nathaniel deixou o chicote de lado, puxou os freios e se jogou na carruagem, que entrou em movimento imediato. Ele se agarrou à beira por um instante de pânico quando as rodas pularam aos solavancos nos tijolos, sacudindo o veículo de um lado para o outro, como um navio em meio à tempestade. Elizabeth ofereceu a mão. Ele a segurou e ela o puxou com força, erguendo-o no ar. Com mais um puxão, o peso dele caiu no banco ao lado dela. Sem esperar pela reação, ela se virou para trás. Ele pegou as rédeas e as puxou. O trote dos cavalos se ajustou. Conforme os prédios passavam por eles, poeira começou a se erguer dos detritos aos poucos. Formas surgiam dos destroços, olhos vermelhos e vivos piscando no escuro. Ela se agarrou com mais força à barra de metal. Achei que você não soubesse conduzir carruagem, gritou ela, tentando se fazer ouvir sob o impacto dos cascos. Besteira, gritou Nathaniel de volta. Aprendo rápido quando a motivação é adequada. A carruagem virou a esquina de outra rua deserta, as rodas de trás saindo do chão devido à força do movimento. Estavam acelerando cada vez mais rápido, mas os capetas tinham entrado na cola. Eles escapavam das ruínas, mostrando os dentes e sacudindo a poeira dos chifres. Elizabeth contou 6 deles e sentiu um certo pânico. Essa motivação é adequada? Perguntou. Depende. Estão muito perto? Um capeta se desgarrou da muralha, se aproximando com velocidade impressionante. Chegou ao lado das rodas de trás da carruagem, correndo como um galgo, e inclinou a cabeça para avaliá-la com o olhar vermelho e cintilante, para calcular a distância do salto. No momento em que ele preparou o impulso, ela atacou com a arma improvisada. Ela o atingiu com um estrondo, sentiu o corpo todo tremer com o impacto e bava espirrou em seu rosto. Desequilibrado, o capeta se segurou à lateral da carruagem, como Nathaniel fizera logo antes, quebrando a madeira cuidadosamente entalhada e soltando farpas. As garras eram compridas como dedos humanos, sujas e curvadas. Com um golpe ele a rasgaria inteira. Os olhos arregalados indicavam que o plano era exatamente esse. Entretanto, o golpe dela deixara uma queimadura em carne viva no focinho escamado. Saliva crepitava e borbulhava na barra em sua mão, evaporando como água numa panela quente. A perspectiva mudou. A barra era de ferro. Encorajada, ela atacou de novo e sentiu um som destrutivo e satisfatório. O capeta vacilou. As garras se soltaram. Ao cair no chão, ele rolou e acabou jogado com dificuldade de se levantar, soltando vapor da cabeça ferida. Os outros capetas pularam sobre seu corpo, com os olhares fixos na carruagem. Ela se virou para Nathaniel, a arma ainda quente. Perto assim, disse ela. Nathaniel a olhou uma vez, duas, três, antes de voltar a atenção para a carruagem. Estou me dedicando inteiramente, confirmou. A carruagem virou mais uma curva. Alguém gritou. Um cavalo tropeçou, lutando contra o domador. Uma cesta de repolho caiu na estrada. Eles tinham deixado os becos vazios para trás, enquanto voavam pela rua, evitando carrinhos e carroças. Elizabeth via relances de rostos chocados sob a luz dos postes. Pedestres corriam para as calçadas, fugindo do caminho. O primeiro capeta virou a curva atrás deles. Nem tentou costurar entre o trânsito, simplesmente seguiu em frente, pulando os carrinhos derrubados como se fossem pedras no curso de um rio. Carvão, maçãs e talheres voavam para todos os lados.
Espectadores se jogaram para trás, protegendo a cabeça com os braços enquanto a rua se desintegrava no caos. Pare! Gritou ela. As pessoas vão se machucar. O que você quer que eu faça? Hastei uma bandeira branca? Peça com o carrinho para os capetas não nos comerem? Um músculo no queixo de Nathaniel estremeceu, revelando a frustração. Use magia! Exclamou ela, chocada por precisar sugerir. Por um momento de desespero, ele pareceu prestes a rir. Feitiçaria exige foco, respondeu. Concentração. Há limites. Não posso soltar feitiços a todo e a torto e à direita enquanto... Ele virou a carruagem, raspando uma carroça que não saiu do caminho rápido o suficiente. O pônei preso à carroça fugiu dos cascos dos cavalos de Nathaniel e bateu num estande cheio de cestas de arenque. Os paralelepípedos sumiram debaixo da enchente prateada de escamas. Elizabeth se esquivou quando as rodas da carruagem jogaram um peixe para cima. Já te vi dar vida às estátuas de um pátio inteiro, disse ela. Você é um catedrático. Essas pessoas confiam em você. Faça alguma coisa. Com um olhar, ele transmitiu que a achava difícil, irritante, provavelmente louca, mas, voando na direção de uma praça, ele puxou as rédeas e deu meia volta. Ela se segurou quando as rodas pularam a calçada. Eles pararam com um solavanco nas pedras ao lado dos prédios de tijolos grandiosos que cercavam a praça, com um chafariz entre eles e a rua. Assim que a carruagem parou de se mexer, Elizabeth subiu no banco do cocheiro no teto reto de madeira. Dali ela viu o caminho inteiro que tomaram depois de entrar na rua principal. Observou a confusão de carroças caídas, cavalos irritados, comida espalhada, gritos e relinchos agudos eram carregados pela brisa noturna. Mas, perto dali, os poucos feirantes perto do chafariz estavam se apressando para guardar suas barracas. Os pedestres já tinham saído dali. Ao verem a carruagem se aproximar, alguns atrasados subiam correndo os degraus dos prédios mais próximos até entrar. Portas bateram. Rostos apareceram nas janelas. O ar cheirava a castanha torrada e, apesar de tudo, o estômago de Elizabeth roncou. Ela passeou o olhar pela cena do caos. A princípio não viu o sinal dos capetas. Finalmente, um dorso curvado e escamado se esgueirou entre duas carroças abandonadas. Um fiapo de vapor escapou de trás de um carrinho derrubado. Ela concentrou o olhar ali até um capeta aparecer. Sentiu o coração dar um pulo. O lado esquerdo da cabeça dele estava queimado. O olho lacrimejante e arruinado. Era o capeta que ela tinha atacado da carruagem. Quão difícil é matá-los? Perguntou ela quando Nathaniel se juntou a ela no telhado. Depende da sua definição de matar, respondeu, o cabelo bagunçado e a cabeça esvoaçando no vento. Nada do que vem do outro mundo pode ser morto no domínio mortal. Só banido de volta para casa. Os espíritos continuam vivos depois da destruição dos corpos. Parecia perigoso falar no silêncio tenso e cheio de expectativa da praça. Elizabeth notou que alguém tinha perdido o chapéu, jogado na água do chafariz. Havia uma luva de mulher na sarjeta. Os capetas avançaram aos poucos, se esgueirando entre os carrinhos. Eles tinham se separado, vindo de 6 direções diferentes. Ela se corrigiu. Quantas vezes preciso bater neles até pararem de se levantar? Nathaniel sorriu de leve. Acho que você vai aprender na prática, Scrivener. Não te falta entusiasmo. Agora, me dê um momento. Preciso de 15 segundos, talvez 20. Ele fechou os olhos. Ela imaginava que feitiçaria era imediato, como desembainhar uma espada. Agora, ao ver a concentração imóvel no rosto de Nathaniel, ela se perguntou pela primeira vez como seria lançar um feitiço. O esforço necessário, não do corpo, mas da mente. Ele inspirou fundo e começou a falar sem abrir os olhos. As palavras enoquianas caíram afiadas da boca, fazendo o ar arder. O vento se intensificou, uivando ao seu redor, jogando folhas e pedaços de papel para cima, bagunçando a água do chafariz. Elizabeth sentiu calafrios. A expressão dele continuou perfeitamente serena. Não era nada como desembainhar uma espada. Era como comandar um exército, como se tornar um deus. Acima deles, o céu escureceu. Nuvens pretas se juntaram, acumuladas, descendo na praça como um redemoinho borbulhante. O ar ficou sufocante de tanta umidade. As luzes da rua diminuíram. Um brilho esverdeado nasceu no fundo das nuvens,
encharcando tudo no crepúsculo inquietante que vinha antes da tempestade. Os capetas não dariam 15 segundos para Nathaniel fazer sua magia. No momento em que começou o encantamento, o capeta de olho ferido pulou. Ele rosnou para os outros, dando uma ordem. Os dois capetas que o ladeavam pularam na direção da praça, músculos se contorcendo em passos poderosos que os levaram à carruagem numa velocidade impossível. As línguas penduradas eram vermelhas e quentes. Elizabeth sacudiu o cabelo esvoaçante para tirá-lo do rosto e levantou a barra de ferro. A rotação violenta das nuvens combinava com a turbulência enjoada em seu estômago. Eles mostraram os dentes. Ela golpeou. A noite foi rasgada por um baque e a visão foi queimada por fogo esmeralda. Quando as manchas em seu olhar sumiram, ela notou que ainda estava de pé. Os dois capetas estavam jogados no chão em frente à carruagem, o primeiro espalhado com o pescoço quebrado em um ângulo estranho. Aquilo era obra dela. Outra coisa tinha acontecido com o segundo. Estava embolado em si mesmo, carne queimada borbulhando e fumegante como churrasco. Nathaniel esticou a mão. Raios cor de esmeralda se ramificaram das nuvens, piscaram uma vez, duas, um estalido agudo e um trovão ecoante que fez o chão abrir e sacudiu as janelas. Quando terminou, mais um capeta acabou assado no chão. Faíscas dançavam entre os dedos de Nathaniel. Ele se virou para atacar o próximo capeta. Era o líder, aquele do olho destruído, enquanto Elizabeth e Nathaniel estavam ocupados com os outros. Ele tinha se esgueirado até o carrinho capotado na rua. Agora estava ali, observando em silêncio, os lábios pendendo dos dentes. Relâmpagos percorreram as nuvens, se alastrando em uma teia labiríntica de filamentos pontiagudos. Energia cercava Nathaniel, pronta para obedecer. Ele não agiu. Estava encarando a pata da frente do capeta, apoiada no carrinho, o qual esmagava o peito de um menino que ficara preso ali, no capotamento. Parecia mais jovem que Elizabeth, o rosto inconsciente e solto virado de lado, um amontoado de pessoas observando de longe, escoradas contra um prédio que não as deixara entrar. Na frente do grupo, uma mulher gritava. Dois homens mais novos a seguravam. Os três tinham o mesmo cabelo ruivo do menino, sob o carrinho. Não dá, disse Nathaniel, mal movendo os lábios como se em transe. Vou atingi-lo também. Elizabeth reagiu instintivamente, se preparando para pular da carruagem. Vou distraí-lo, sugeriu. Ele segurou seu braço. É exatamente o que o capeta quer, ralhou. Atraí-la para longe, sozinha, um alvo fraco. Deixe de ser idiota, Scrivener. Ela olhou para o menino, que morreria caso eles não fizessem nada, e se voltou para Nathaniel. Deixe de ser idiota. É isso que você acha idiota? Perguntou. Uma expressão indecifrável tomou o rosto de Nathaniel. Ele a soltou. As botas de Elizabeth pesaram nos paralelepípedos. Ela avançou contra o capeta na praça vazia, jornais voando ao vento. Ela sentiu a barra de ferro nas mãos. O capeta arreganhou mais os dentes, abrindo um sorriso desumano. Apertou as garras, forçando o carrinho contra o menino preso. Só se moveria no último segundo. Relâmpagos estalaram atrás dela, pintando a praça de verde. Elizabeth não desviou o olhar do demônio. Uma gota de chuva respingou no chão aos seus pés. Ele começou a correr, usando a barra de ferro como extensão do próprio braço. Tudo, a partir dali, foi rápido. Presas, garras, rosnados, o impacto retumbante da arma, resvalando um chifre, o choque de dor aguda arrebentando o ombro. A cada respiração, ela inspirava o fedor de carniça e enxofre. Concentrou todo o seu esforço em andar para trás enquanto desviava dos ataques do capeta, afastando-o do menino desmaiado. A chuva começou a cair com força, se derramando na praça, escorrendo nos olhos de Elizabeth e embaçando sua visão. Mais um relâmpago transformou o oponente que a rondava em um traçado contrastante de luz e sombra. Outro relâmpago, mais outro. Será que Nathaniel perdera os outros capetas? Só deviam faltar mais dois. Ela se virou para procurar e viu mais silhuetas se esgueirando em sua direção. Olhos queimando como brasa atrás da cortina de chuva. Olhos demais para contar. Horrorizada, ela hesitou.
Não sentiu dor, mas de repente o mundo virou de ponta cabeça. Os paralelepípedos vieram em seu encontro, frios, úmidos e imundos, arrancando o ar de seu peito. A barra deslizou para longe. Ela não conseguia respirar, como se o peito estivesse preso em um torno. Um raio partiu o ar tão perto dela que por um momento de surpresa ela tinha certeza de ter sido atingida. Finalmente, o corpo em carne viva do líder caiu ao seu lado, apagando a luz de seu único olho vermelho. Força, Scrivener! Braços a ergueram do chão, amparando-a no colo de Nathaniel. O menino, murmurou. Está com a família, disse Nathaniel. Não se preocupe, vai ficar tudo bem com ele. Mas não com a gente. Havia capetas demais. Eles estavam cercados. Ela se voltou para os olhos cinzentos de Nathaniel, se perguntando se a última coisa que veria seria seu rosto. Chuva escorria do nariz dele, gotas ensopavam os cílios pretos. De perto notou que os olhos dele não eram tão cruéis quanto ela imaginara. Estivera tão apavorada que nem pensara muito em como ele era bonito. O que agora lhe pareceu um tremendo desperdício. Nathaniel franziu as sobrancelhas, como se perturbado pela expressão de Elizabeth. Ele desviou o rosto, estreitando o olhar na tempestade. Silas! Chamou. Sim, senhor. A voz do criado, um simples sussurro na chuva. Elizabeth tinha de alguma forma se esquecido de Silas. Ela se esforçou para ficar de olhos abertos. Ali estava ele, vestindo roupas impecáveis, tranquilamente equilibrado na beira de um telhado bem alto acima deles. Ele analisou a cena com interesse distante e implacável. A chuva incessante não tocava sua forma esguia. Como ele chegou lá em cima? Sombras avançavam de todos os lados, cobriam os cantos da visão de Elizabeth, permeando a névoa de fedor de carniça. Um pouco de ajuda por aqui cairia bem, disse Nathaniel, assim que você acabar de admirar a vista. Silas sorriu. Com prazer, senhor. Ele tirou primeiro a luva direita, depois a esquerda e guardou as duas delicadamente no bolso. Em seguida pulou da beira do telhado quando 4 andares acima da rua. Elizabeth não o viu depois disso. Ela sentiu os olhos pesados se fecharem, entrevendo o céu, agora vazio, cercada por um coro de ganido, tritoração e uivo, pontuado, vez ou outra pelo som de uma forma grande e morta arremessada contra a parede. Tudo vinha de muito longe, só pensava em uma imagem, as mãos de Silas ao tirar as luvas. Ele não tinha unhas, tinha garras. Elizabeth! Chamou a Nathaniel, e o som de seu nome a levou à escuridão.